Boa noite! Hoje a nossa videoaula vai ser sobre a exocitose. O transporte vesicular, como o próprio nome já diz, consiste no transporte de vesículas em organismos eucariontes. O que são vesículas? São bolsas com a mesma composição na membrana plasmática, que contém ao seu interior a substância que será secretada. O transporte vesicular é mais vantajoso que o transporte pela membrana, com o uso de proteínas específicas, pois são transportados volumes maiores. Aqui nós temos a membrana plasmática e no seu meio intracelular e extracelular. O transporte de vesículas que conduz substâncias para o interior da célula é denominado endocitose, enquanto o que conduz para o exterior é chamado de exocitose. Nesse vídeo vamos dar enfoque no processo de exocitose. A exocitose é o último processo da digestão intracelular, caracterizada por ser um processo ativo, ou seja, causa deformação na membrana. Esse processo ocorre com a condição elevada de concentração de Ca2+ no citosol. As funções da exocitose consistem em eliminar as partículas temporariamente armazenadas no complexo de Golgi, excretar para o meio extracelular o que não foram digeridas, manutenção da membrana plasmática e também atuam na secreção de substâncias produzidas no interior das células e importantes no meio extracelular, como por exemplo hormônios e neurotransmissores. A migração é a primeira fase da exocitose. É nela que as substâncias são modificadas no citoplasma. Como primeiro passo para ser expulsa da célula, a fusão é a segunda fase, quando as tais substâncias, agora já alteradas, vão se misturando com a membrana plasmática. Nesse caso, as vesículas também fundem a membrana, facilitando a passagem das substâncias a serem secretadas. Por fim, temos um lançamento, a última fase da exocitose. Nessa etapa, as substâncias finalmente são liberadas no meio extracelular, por intermédio da vesícula, que as libera para fora da célula. Durante a exocitose, ocorre o aumento da superfície total da membrana, diminuição da concentração intracelular, já que parte das substâncias que antes encontradas no exterior agora migram para o interior. A secreção construtiva, processo em que as vesículas formadas na fase trans do complexo Golgi são formadas imediatamente e sofrem exocitose, sem a necessidade de um estímulo específico. Acontece em todas as células. Transporta proteínas de secreção, proteínas que ficam associadas na fase extracelular da membrana plasmática e proteínas que ficam inseridas na membrana. É a via de secreção, também chamada de via padrão. Nesse tipo de secreção, as vesículas formadas não se acumulam na célula e são chamadas atualmente de vesículas de transporte. Alguns autores ainda se referem às mesmas como vesículas de secreção. A secreção regulada acontece em células especializadas em secreção. Os produtos a serem secretados ficam armazenados em vesículas de secreção, que só serão liberadas quando a célula receber um estímulo. O estímulo pode ser a ligação de um hormônio, neurotransmissor ou outra molécula a um receptor de membrana. A secreção das enzimas digestivas pelas células do pâncreas é um exemplo desse tipo de secreção. Só acontecerá ela quando for necessário. As proteínas produzidas pelo ribossomo se aderem ao retículo endoplasmático rugoso e são liberadas no lúmen do mesmo. A substância no interno da organela, elas se difundem. Em regiões pré-determinadas do retículo endoplasmático rugoso, são formadas vesículas de transporte, que as levam as proteínas sintetizadas para a fase cis do complexo Golgi, com auxílio dos filamentos do citoesqueleto, e lá elas dispensam seu conteúdo no interior. As proteínas transportadas até a fase trans do complexo Golgi vão passando de cisterna por cisterna do mesmo. Quando elas atingem a outra fase, são acumuladas em regiões determinadas, nas quais brotam vesículas que são transportadas diretamente para a membrana plasmática para sofrer exocitose. As vesículas também podem dar início às chamadas vesículas de secreção
que podem se acumular até o momento certo de realizar a exocitose.